Sabe aquele modem da operadora que você deixou escondido atrás da estante da sala e você vive reclamando que a sua conexão não é boa, que a Wi-Fi cai, o Wi-Fi é lento e você não entende mais o que pode estar acontecendo? No episódio de hoje, nós trouxemos um especialista aqui para dar as dicas de como que você pode fazer um upgrade da sua rede aproveitando melhor as capacidades do seu link de internet. E para me ajudar a extrair todos os megabytes de conhecimento desse convidado, eu estou aqui com o meu parceiro de Geocast, Jonathan Simeone. Salve, galera. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sempre bom estar por aqui. O Geocast aí é um filho do John Linux muito querido, que já está aí na estrada há bastante tempo, mas essa temporada em especial está sensacional. E agora a gente tem o prazer de receber aqui uma das autoridades no assunto aí nas internets brasileiras, o Maxwell aí do canal Max Dicas. Tudo bem, Max? É uma honra estar aqui. Eu acho que vocês me engrandeceram demais aí. Não sou tudo isso, não. Mas vamos bater um papo bem legal. Para quem não me conhece, tem um canal de tecnologia. Nosso forte hoje é o Wi-Fi residencial, roteadores residenciais. E a gente fala de tecnologia no geral lá. Mas eu acho que hoje o papo aí vai render, porque é um assunto que eu gosto muito e tô sempre ajudando a galera lá também, no canal e nas redes sociais. E, sinceramente, eu gostaria de ter conhecido seu canal há mais tempo. Eu teria me poupado algumas dores de cabeça com equipamento aí. Eu acho que a gente já podia começar colocando, assim, o primeiro dedo na ferida, que é quando as pessoas geralmente têm o modem da operadora e elas querem começar a pendurar outros aparelhos, elas olham primeiro no preço do que elas estão comprando e não na funcionalidade, né? E acho que isso aí já é uma grande armadilha para a maioria das pessoas, né, Max? E a nossa missão lá no canal é justamente mostrar a importância de ter esse outro equipamento. Por mais que hoje os provedores já entregam, né, soluções assim, mas o próprio cliente pode ir lá e comprar o seu próprio roteador Wi-Fi e com uma simples configuração ali, transformar a rede Wi-Fi dele. Porque quando começa a pendurar mais dispositivos, né, hoje a gente tá em alta ainda, né, a casa inteligente, e o pessoal começa ali, né, compra lá a sua Alexa, ou seus primeiros dispositivos inteligentes, e na hora de dar o comando, os comandos não funcionam, né, demora a responder, porque o equipamento da operadora do provedor, ele já está recebendo a fibra, aí ele é roteador também, né, e tem roteador Wi-Fi, e aí ele começa a gerenciar todos os IPs ali, todos os clientes, e dependendo né, da categoria dele, não vai aguentar, né, vai sobrecarregar, e aí que entra a importância de ter um bom equipamento. Né? Deixar esse equipamento aí, falando de fibra ótica, por exemplo, ONT, ONU, só para receber a fibra e te entregar essa internet via cabo, e você, então, coloca esse outro equipamento seu. Eu tento explicar para o pessoal qual que é o custo-benefício ali do equipamento, qual que é a demanda, o que ele está precisando. A partir daí, a gente vai chegar num melhor equipamento, né, para o ambiente dele, para o que ele está precisando lá. Mas me ocorreu uma coisa enquanto você estava falando, que é as pessoas têm essa coisa de, ok, eu tenho meu aparelhinho, estou conectando as minhas coisas novas, meu Google Assistente, minha Alexa, ou seja lá o que for, as caixas de som novas, sei lá, lâmpadas inteligentes e assim por diante. Mas, e você mencionou que as pessoas com uma configuração básica podem extrair uma experiência melhor disso, e realmente podem. Mas você acha que a configuração dos roteadores atualmente ela é amigável para quem não tem conhecimento técnico suficiente? Eu acredito que no estágio que estamos hoje, já é algo assim, bem fácil, só que quem nunca viu, quem é leigo no assunto, é a primeira vez, aí talvez pode ainda ter dificuldade, porque né, tem muita gente que hoje entende de informática, tecnologia, mas quando chega em redes, o básico ali já agarra. Então aí que entra lá os vídeos que a gente tenta ajudar as pessoas, né? Desde o básico ali eu tento passar e mostrar isso pra galera. Mas assim, já melhorou muito, tá? Em relação a essa interface aí, tá bem tranquilo. São pouquíssimas marcas que
que assim, eu diria que é difícil. Porque tem algumas que nem oferecem aplicativo, né? E hoje o pessoal quer o aplicativo, quer resolver tudo aqui, né? No celular e tal. Mas já melhorou muito. Você acha da gente citar alguns, talvez, modelos de aparelho para a pessoa que quer dar esse primeiro passo? Hoje ela tem a conexão da operadora, chegando em casa dela. Vamos pensar num cenário assim, vai. Os smartphones da família ali, uns 3/4 smartphones, talvez a TV da sala, um home theater, alguma coisa assim plugado nele, um console, talvez, que também utiliza a internet, e um notebook ou 2. Já é bastante aparelho para estar conectado. Não, Mas é um cenário bem realista. Mas é bem realista, é isso que eu ia dizer aqui. Eu não quero nem fazer a conta aqui em casa. Porque... pelo tanto de aparelho, pela demanda que você falou, eu citaria um Wi-Fi 6, um roteador Wi-Fi 6, pelo menos a X3000. Quem é gamer mesmo, vai preferir usar cabo, né? Conexão cabeada. Mas quem quer ter um melhor desempenho no Wi-Fi, aí o Wi-Fi 6. Por quê? A gente tem algumas tecnologias em volta do Wi-Fi 6 que diminui a latência e o tempo de resposta. Diminui também interferências com roteadores vizinhos, né? Para quem mora num prédio, condomínio. Então, assim, a gente tem categorias de roteadores. Então, hoje, para essa, digamos, essa família, essa residência, eu citaria aí um roteador AX3000, que aqui no Brasil hoje você encontra aí até um AX1800 atende. Hoje você encontra aí por pouco mais de R$200 um AX1800. É a categoria dele, não é o modelo nem a marca, né? Uhum. AX de Wi-Fi 6 e 1800 seria a soma da banda, né? Das bandas. O pessoal pode se confundir porque tem algumas marcas que colocaram esses termos como nome do modelo do roteador também. Também. Sacanagem, mas tem que ficar ligado nisso. Você se sentiu muito perdido escutando as explicações do Maxwell, lê o post lá no blog desse vídeo, desse episódio do Geocache, que a gente vai tentar levar esses termos para lá, para você conseguir se situar melhor aí. Ainda falando desse primeiro cenário que a gente está discutindo aqui, qual o tamanho de área, mais ou menos, que um roteador desse tipo conseguiria cobrir, assim, sei lá? Cada caso é um caso, vai depender aí da alvenaria, né, das paredes, se são mais grossas ou não, se tem muito vidro, se não tem. Eu diria que um roteador, né, nessa categoria assim, entrando ali no intermediário, né, intermediário básico, consegue cobrir aí um apartamento, se posicionar ele bem posicionado na área central, eu diria assim, uns 60 metros quadrados. Talvez 80 metros quadrados. Depende muito. Para você ter uma conexão de qualidade. Uhum. Tá? Porque pode ser que você ainda vai conseguir ter o acesso, conseguir enviar uma mensagem e tal, mas quando você for assistir um vídeo em 4K num determinado local, vai travar. Né? Aí por isso que hoje a maioria dos fabricantes já estão entregando as soluções Mesh. O que é o Wi-Fi Mesh? É uma rede em malha. Os roteadores criam mesmo uma malha e aí você consegue caminhar pelo ambiente e permanecer conectado em apenas uma rede. A gente elimina de vez aqueles repetidores Wi-Fi, né, que só fazia a gente passar raiva. Hoje, a maioria das fabricantes já estão oferecendo essas soluções. Estão, inclusive, lançando atualizações para alguns roteadores que não tinham função Mesh, agora ter, né, para conseguir esse roaming. É como acho que a gente pode assimilar com aquela troca, sei lá, de quando você está com o seu celular conectado, você está ali com a sua operadora, aí você vai para outra cidade, automaticamente você é redirecionado, né, para essa outra torre, para esse outro acesso. Seria mais ou menos isso, né, o tal do roaming. Acho que eu nunca tinha pensado em Mesh com uma associação com como as redes móveis funcionam, mas realmente faz sentido. Aqui em casa mesmo a gente usa essa tecnologia faz um tempo já, justamente para cobrir espaço de ambiente. E olha, eu uso 4 roteadores desses Mesh. A gente vai deixar alguns links de alguns modelos legais também no post aí para quem quiser ter um guiazinho e tal. Mas eles nem estão tão distantes assim uns dos outros. Mas tem muita parede, tem muito vidro justamente.
Eu não sei o quanto, mas tenho a impressão também que paredes que tem muitos canos com água, assim, costumam gerar algum tipo de interferência, também tem algum tipo de dificuldade. E aí a gente acabou colocando vários para fazer uma cobertura legal. Não é um negócio 100% efetivo, perde velocidade no último nó, o mais distante da forma com que a gente colocou, mas é funcional o suficiente para poder continuar utilizando. E aí você pode circular pela casa inteira ali, sempre conectado na mesma rede, mas ele vai estar pegando o sinal de onde estiver mais forte, né? Ele sempre vai estar com um sinal legal, e aí ele vai conseguir fazer com que tudo funcione. Permite ver vídeos em 4K e tudo mais e tal. Acho que o maior problema de redes é que nunca é uma coisa só. Não dá para dizer assim, bota esse roteador que resolve todos os problemas. Tem tantos fatores, desde o provedor de serviços até os cabos que você usa, os equipamentos que você tem, se eles estão bem, se eles estão funcionando bem, porque às vezes a internet está boa, mas os equipamentos celular que você está usando não está, e dá a impressão que a internet está ruim. É difícil diagnosticar esse tipo de coisa. Vale muito a pena a gente falar desse vilão escondido que são os cabos de má qualidade, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, paga um preço já um pouco mais salgado num roteadorzinho, paga lá uns 600, 700 reais num roteador que tem uma porta gigabit, tem Wi-Fi 6, tem todas as especificações. Aí ele vai lá na lojinha de material da esquina e compra o cabo de rede de 5 reais o metro, entendeu? Então, tipo aí, meu amigo, você não está ajudando a aproveitar o seu próprio investimento, né? Tipo, um cabo de qualidade faz toda a diferença. Existe um motivo também, né? Sei lá, de você pegar um cabo Cat6, por exemplo, que já tem... O Gil tem um vídeo sobre cabos que ele publicou recentemente quando ele fez a reforma lá, então vamos deixar linkado aqui também. Mas para você extrair a melhor capacidade possível dos seus aparelhos, ter cabos de qualidade bem climpados, bem dimensionados, faz toda a diferença também, né? Mas isso faz também a diferença. Eu já cansei de ajudar pessoas que, pô, tinha lá o roteador mais top, tinha uma velocidade legal de internet, mas o cabo estava limitando, estava sendo causador. Eu falei, você já testou outro cabo? Não. Ou às vezes também a crimpagem influencia. Então, é muita coisa que influencia, né? O que eu costumo fazer assim, se tem algum erro, eu vou direto na fonte. Qual é o meu primeiro aparelho? Ou que está recebendo ali a fibra, por exemplo. A partir dele, eu vou tentar fazer uma conexão o mais direta possível com cabo de rede num laptop, digamos, e vou analisar se ali está funcionando, se não está. Tendo certeza de que aquele cabo está funcionando bem. Se estiver funcionando bem aí, a gente vai para a próxima etapa. Esse aqui vai ser ligado em qual outro dispositivo? No meu caso, poderia ser ali um balanceador de carga, mas a maior parte das pessoas seria já o roteador tradicional, que o pessoal chama de roteador, mas ele é bem mais do que isso, né? Com as anteninhas ali, Wi-Fi. E aí você testa as coisas ali nele. Se a partir dali, cabeado, está funcionando bem, o problema está em alguma coisa em relação ao Wi-Fi. Posicionamento, algum tipo de parede. O Wi-Fi está funcionando bem perto do próprio roteador, porque se ele não estiver funcionando bem ali, às vezes tem algum problema físico nas próprias antenas ou alguma coisa assim. Que você pode tentar identificar. Ou aconteceu uma coisa curiosa que o que acontece, o Max até tinha mencionado antes sobre as frequências, né, 2.4, 5 e tal, e eu fui estudar um pouco dessas frequências assim em relação a micro-ondas, porque eu estava muito desconfiado que o meu micro-ondas estava interferindo no meu Wi-Fi. Aí eu fui descobrir que a frequência de micro-ondas comum é de 2.30 e alguma coisa, 37, é muito próximo de 2.4. Sim. E aí, dependendo, pode gerar uma certa interferência e você pode perder pacotes Wi-Fi se ele estiver operando nessa frequência especificamente. E aí que entra esse lance dos roteadores hoje em dia de terem um switch automático de 5 e 2.4, ele vai sempre tentar utilizar a mais funcional, a mais adequada. 5 sendo mais para velocidade, 2.4 para mais distância, por causa do tamanho das ondas. Né? Então, hoje, sinceramente, eu prefiro usar aquela função Smart Connect ativa, né? Conexão inteligente, que automaticamente é uma negociação entre o cliente, né? Entre o smartphone e o roteador Wi-Fi, para definir em qual banda ele vai ficar conectado, se é 2.4 ou 5 GHz, dependendo da distância que estiver do aparelho. Eu prefiro deixar ativo. Aí, assim,
quando não funciona bem, eu até cito isso nos vídeos, porque eu acho que é legal ter esse automático. Porque senão a gente entra naquela de ter que ficar conectando e desconectando de forma manual na rede 2.4 e 5 GHz. Então, eu prefiro deixar ativo. Mas aí que vem a dúvida. E aí, o problema era o micro-ondas mesmo? Que estava interferindo? Pior que era. É só desligar o micro-ondas que volta a funcionar a internet. É bem engraçado. E tinha outras coisas, na verdade. Tem alguns dispositivos. Eu tenho sabe aqueles robôs aspirador de pó, sabe? Redondinho assim. Ele entra nessa categoria de internet das coisas e tal, de dispositivos inteligentes, e ele só funciona em 2.4. Eu descobri não faz tanto tempo até. Não tinha me tocado desse detalhe. E o meu roteador, ele também tá no Smart Connect, porque eu acho, tipo, não tem por que ficar gerenciando isso manualmente. E também concordo com o Max aí. Só que ele não consegue se conectar ao Wi-Fi. Daí, não sei por quê. Ele não consegue negociar lá, eu preciso do sinal de 2.4 e aí ele não funciona. E aí a gente usa ele tipo, diretamente ali pela programação automática dele. Conectei uma vez, fiz uma configuração que eu achei que funcionou. E aí deixei de operar ele da forma inteligente, digamos assim. Eu só ligo ele, ele vai ali sozinho com os sensores que ele tem. Além de micro-ondas, né, todos os dispositivos, né, que trabalham também na frequência de 2.4 GHz, pode acontecer de dar essa interferência, babá eletrônica. Antigamente a gente falava muito de portão eletrônico também e telefone sem fio. A gente falava muito de telefone sem fio, agora quase ninguém usa isso mais, né? Mas é uma série de coisas assim que pode interferir. Às vezes as pessoas não sabem, vai culpar o roteador, vai culpar o provedor. Inclusive, eu acho que essa é uma dica de ouro pra gente dar pra galera, que é ficar atento nas atualizações dos seus equipamentos Wi-Fi, né? Porque tem gente que instala e deixa na mão de Deus, né? Enquanto não estiver morrendo, não estiver acontecendo alguma coisa muito complicada na rede, não se preocupa de procurar por atualizações, né? A atualização sempre vai corrigir, né, alguns bugs, pelo menos assim, de roteador, equipamentos de rede doméstica, eu nunca tive problemas com atualização. Geralmente vai corrigir bugs e acrescentar melhorias no equipamento. Voltando um pouco no início, né, para quem der a dica aí do equipamento, além do equipamento do provedor, aí vale a pena também desativar o Wi-Fi desse equipamento, né? Eu citei ONT e ONU, são equipamentos de fibra ótica. É importante também que você desative e mantenha só o seu novo equipamento, seu novo roteador Wi-Fi com a rede, para evitar também interferências. Fazer a divisão entre dispositivos, justamente você ter ali, de repente, a gestão da sua fibra, beleza, aí você liga, se você tem, de repente, necessidade de conectar outros dispositivos via cabo, ligar num switch ali, que é gerenciável, e esse switch num ponto de acesso, num AP, né, que o pessoal chama de roteador ali, para distribuir o Wi-Fi. Você acha que dividir assim é algo viável para casa? Só se realmente você tenha uma mansão, você tem aí, sei lá, uns 300, uns 200 dispositivos de casa inteligente, né? Se sua rede for maior, aí vale a pena. Eu tô com um projeto agora no canal, eu até dei o nome de Mansão Conectada. Eu tô saindo, eu sempre morei em apartamento depois que eu casei também, agora com essa casa nova, é uma casa bem grande, aí lá eu pretendo fazer uma rede desse nível. Até mesmo para mostrar para a galera esse outro lado, né? Não é realmente uma mansão lá, mas para mim é, né? De onde eu tô saindo, a casa bem grande. Aí eu vou colocar lá uns 5 pontos de acesso lá, né? Com um roteador antes, um switch. Vou alimentar tudo via PoE mesmo, só com o cabo de rede, já vai levar dados, energia, vai ficar legal. Tô doido. Beleza. Vai ser a primeira vez que eu vou montar um hack na vida também, vou montar um hackzinho lá, fazer algo bem organizado. Eu vivo dizendo que a hora que eu puder construir uma casa, eu vou construí-la pensando na conectividade. No meio vai ter uma sala de servidores. Só para a rede e as outras paradinhas, distribui tudo. E aí, o legal da casa é antiga, só que quando ela foi construída, ela foi pensar na tubulação de TV a cabo e de telefone. Então, além das tubulações elétricas, das centenas, acho que deu mais de 100 tomadas lá. Ou foi quase 100 tomadas. Tem muitas tomadas. Além das tomadas elétricas, enfim,
a gente tem essas outras tubulações. Aí o que eu fiz? TV a cabo eu não vou usar mesmo. E telefone, muito menos. Aproveitei, então, essas caixinhas aí e passei cabo de rede para tudo lá, para os pontos de acesso, para o vídeo Beleza. porteiro e para as câmeras. Deu certo. Não foi fácil, em alguns lugares a gente teve que mexer na estrutura, mas deu certo. E, cara, vale muito a pena você que está construindo aí, pensando em construir, já deixa separado tudo certinho para os cabos de rede. De preferência, não sei, eu vou ser meio exagerado que agora, mas sei lá, uma tubulação de 1 polegada, que aí você não vai ter problema. Nossa. Porque, cara, lá a maioria, o ruim lá é que a maioria da tubulação era de meia, né? Como a gente diz popularmente. E algumas lá usava até cano de água, foi difícil. Se fosse pelo menos 3/4, dava para passar ali uns 4 cabos de rede. Como essa tubulação de meia, 3 cabos ali já foi bem difícil. Então, assim, vale a pena. Tudo depende de quantas pessoas vão priorizar esse tipo de coisa, né? Que aqui, por exemplo, no local onde a gente mora, um apartamento, ele também foi cabeado. E ele é um apartamento de mais de 20 anos já. Eu não sei quem que fez, cabeou pelas paredes, as coisas assim, porque imagino que era algo bem até futurista, dependendo de quando foi feito, né? Porque não é uma preocupação que existia quando as pessoas construíam casas. Só que é absolutamente impossível de tirar esse cabo. E eu não consigo passar mais nada ali. Então, tipo, ou eu uso esse cabo antigão, que já é um problema, porque daqui a pouco tecnologias não vão ser suportadas direito através dele. Ele certamente é um Cat5 lá, mais comum. Tanto que quando eu configurei a minha internet, eu passei cabos eu mesmo por fora do apartamento, assim, coisa e tal. Não pude usar essa tubulação interna. Ou, enfim, né, se aceita a derrota e usa o que tem. E pode parecer de exagero, mas eu acho que não é tanto assim, não. Você considerar que você vai querer remover os fios da tubulação, eventualmente substituir por versões mais novas, ou alguma coisa assim. Porque se não vai ser possível de tirar, ou se vai ser muito difícil, já colocam uma tecnologia que é ponta, que é topo de linha agora, que ela vai durar mais tempo. Pelo menos esse seria o meu pensamento se eu fosse fazer. É mais caro, mas pelo menos vai te dar um pouco mais de longevidade, né? Sim, eu passei lá tudo Cat6. O Cat6 geralmente tem nem todos, mas a maioria tem um separador no meio para evitar também interferência. Então é um fio até mais grosso. E, cara, graças a Deus deu trabalho, mas deu certo. Tem um episódio lá dessa série bem legal lá. A gente usou a gente usou um artifício técnico lá bem diferente. O cara teve uma ideia lá, falei, vamos embora. Um negócio de colocar ar no pneu do caminhão, sei lá, cara. Porque tinha uma tubulação entupida, então deu um tiro de ar lá na tubulação lá, saiu a sujeira e a gente conseguiu passar os cabos. No final, deu certo. E a gente tá falando disso aqui também, eu acho que é importante frisar que vale a pena passar isso separado de energia elétrica, de cabos elétricos, para evitar interferências também, né, eletromagnéticas ali. Se eu me recordo bem, podem me corrigir aí se eu estiver errado, mas acho que em norma não existe uma distância segura, né? Então, assim, em alguns casos, nem vai. Pode ser que no dia a dia não tenha muito problema, mas o correto é não passar junto, evitar. Geralmente, se for passar elétrica alta, você passa a parte de dados baixo, que é mais tranquilo, assim. Porque tem uma série de fatores também, né? Se você vai ligar um equipamento que vai puxar mais, por assim dizer, que vai demandar mais vai ter energia muita elétrica. corrente ali. Eu sabia que tinha algum tipo de recomendação sobre a distância. Aí eu encontrei aqui um documento, mas ele eu sabia que eu tinha lido isso em algum lugar, mas é para data center. Se aplica de certa forma, mas tem que entender também que num data center os cabos eles são blindados de forma diferente. Geralmente não é essa forma com que a gente usa em casa, tá? Mas depende da quantidade de circuitos que você tem também e do tipo de separação que você vai fazer entre os cabos de dados, e que eles chamam de dados, seria o cabo de internet, basicamente, e o cabo de energia. Se for, depende também da amperagem que você está passando ali, mas considerando 240 volts e amperagens de 20 amperes, mais ou menos, sendo que a fase do circuito elétrico é blindada, os cabos lá,
você teria que ter, dependendo da quantidade de circuitos, de 50 a 300 milímetros de separação entre os cabos para evitar interferência eletromagnética, o que num data center é importante, afinal você não quer deixar de acessar o seu Google Drive, provavelmente, né? Quando a gente está falando de residências pequenas, tipo esse cenário que a gente desenhou aqui agora, a interferência ela vai ser sentida quando a rede estiver sendo exigida no máximo. Assim. Então, quando você estiver com tudo ligado, com todos os celulares e notebooks e console jogando, talvez em algum deles você perceba a interferência. Mas quando a gente está falando de data centers, por exemplo, o nível de exigência ele sempre está perto do máximo ou ali já dentro daquela faixa amarela. A maior parte do tempo ele é otimizado para não sobrar recurso, né? Para ser bem dimensionado mesmo. Até uma dica que pode ser interessante para quem está construindo, principalmente, não é barato, mas se você está construindo e pretende investir na infra de dados da sua residência, provavelmente o cabeamento estruturado pode ser interessante. Você já começar o projeto pensando em cabeamento estruturado, porque ele vai te garantir uma melhor divisão de recursos e também uma melhor proteção do fluxo de dados. O cabeamento estruturado ele é totalmente diferente de cabeamentos normais assim, que a gente tem. Eu não sei nem como explicar assim, em termos mais simples, mas ele usa cabos já mais dimensionados, um tipo de patch panel, ele usa uma estrutura mais próxima do que seria de uma empresa, mas não é tão assim inacessível para você ter em casa também. Mas, de qualquer forma, não é um cenário interessante para quem vai ter pouca coisa. É tipo o que o Max está falando aqui na casa lá dele, que ele vai ter um monte de coisa conectada, talvez um cabeamento estruturado até reduzisse a quantidade de cabos que ele vai precisar passar de um ambiente para o outro. Isso adiciona complexidade à manutenção, inegavelmente, também, né? E eu fico pensando assim, se eu não tiver aqui para fazer uma certa manutenção, por vezes a gente teve problemas de internet que eu tive que explicar para os técnicos o que eu estava fazendo aqui para eles entenderem como arrumar. E certamente algum outro leigo, tipo minha esposa, por exemplo, que não sabe mexer muito bem com isso, se um dos roteadores mesh se desconectar da rede, ela não vai saber pôr ele de volta lá, provavelmente. Então, eu vivo pensando em situações, em equipamentos até, mesmo que eles sejam um pouco mais custosos, para simplificar a quantidade de coisas que tem aqui para atingir esse objetivo, né? Eu sempre fico observando aquelas soluções mais profissionais da Ubiquiti ou alguma coisa assim, que eles têm um longo alcance, são usados às vezes em eventos ou em shoppings ou alguma coisa assim. Você já chegou a testar uma coisa desse tipo numa casa, numa residência e ver a eficiência? Eu tenho um vídeo lá no canal falando sobre esses 2 equipamentos. Um é um console, não sei, ele faz função roteador, NVR, se eu não me engano, que é o UDM Pro da Ubiquiti e um APzinho deles, o Nano HD. Fiz um vídeo e tal, consegui explorar ali, digamos que 10% do que eles podem oferecer. Só que aí agora, para esse projeto, lá no canal Mansão Conectada, eu vou automatizar a casa do zero, eles estão com a gente lá, então eu já estou com os equipamentos aqui, né, esse UDM Pro, os APs e um switch, e aí eu vou poder testar isso melhor. Agora eu vou ver isso no dia a dia mesmo, vai ser a minha rede. Então a ideia é separar, inclusive, uma rede só para os dispositivos inteligentes, né, a minha rede de trabalho, talvez uma rede doméstica. Eu vou ver direitinho ainda como que eu vou fazer, mas a ideia é explorar isso melhor lá. Né? Quanto mais complexo, mais difícil fica para outras pessoas mexerem. Quando a gente fala hoje de roteadores mesh, hoje você consegue comprar os kits, né, de roteadores mesh. Então você configura o primeiro e só liga o segundo na rede e automaticamente ele se adapta ali àquela rede, né? E transforma aquela rede numa rede mais inteligente. Então, se por acaso, sei lá, se acontecesse de um parar, de dar algum problema, eu acho que fica simples, né? Para quem quer algo mais fácil, a pessoa tira esse nó, a gente chama de nó, né? Esse ponto ali, Wi-Fi, reseta ele, segura um botãozinho, fica atrás, embaixo, e depois liga ele, né? Com ele ligado mesmo, próximo ao primário, a um dos nós ali, eu acredito que automaticamente ele volta. Então, acho que para quem quer facilidade, é ir para esse caminho, para ter um longo alcance com estabilidade.
Agora, à medida que a gente vai colocando essas soluções mais corporativas aí realmente não é para qualquer um, né? Vou entrar nesse mundo agora. Eu acho que depende dos modelos e tal, porque, por exemplo, os que eu estou utilizando aqui, eles, infelizmente, não são autoconfiguráveis assim. Você precisa ir lá no app, adicionar ele. Pior que isso, às vezes você precisa até conectar, às vezes, um cabo no primário para ele dizer, olha, Realmente. sou seu amigo e agora a gente pode trabalhar junto aqui. Você usa alguma solução aí ou pretende usar algum modelo específico e tal que você possa recomendar para a galera? Os kits mesh da TP-Link, a linha Deco, é muito boa. A Huawei também tem um kitzinho muito legal, o WS8100, falando aí, né, do mercado brasileiro. E tem também os roteadores importados. O brasileiro gosta demais de importar, agora vai complicar um pouquinho, né, com as novas regras aí. Mas tem também os modelos importados, mas geralmente não são homologados, né, pela Anatel. Eu poderia, então, indicar aqui essa linha Deco da TP-Link é muito boa. Acredito que o pessoal vai gostar. Tinha 3 Estabilidade. decos e acabei vendendo o kit porque ele não era o suficiente para distância, não pela qualidade deles aqui. A gente precisava de mais um. E eu tinha 6 covers, que é os da D-Link. E eles funcionam muito bem, nada contra o pessoal da D-Link, mas a configuração tem esse detalhe aí que eu tinha mencionado, realmente, que é um aspecto Sim. a ser melhorado no software dele. Mas bom saber, a gente vai deixar links aí para o pessoal conhecer esses modelos ali, sem dúvida nenhuma. E falando de importação, você importa muita coisa para fazer os conteúdos do canal, sempre mostrando coisas diferentes. Como é que tá batendo agora? Você tá um pouco triste no momento? Todo mundo que gosta de tecnologia, entusiasta hoje, um brasileiro entusiasta que gosta de tecnologia, acaba importando. Porque tem muitos produtos que você não tem acesso aqui no Brasil. E aí, com o AliExpress da vida, aí você consegue facilmente chegar nesses produtos. Apesar que muita gente hoje já tem USB-C no PC, notebook, mas o USB-A ainda é mais usado para ver a qualidade. Então, assim, o negócio tá aí. Eu compro bastante também, eu importo bastante. E acaba que as lojas, as marcas também nos enviam, né, esses produtos, querem mostrar, né, no canal, enfim. O Remessa Conforme, né, que é o novo programa aí da Receita Federal do Brasil, ainda não entrou em vigor no AliExpress. O AliExpress já aderiu, só que na data que a gente está gravando aí, esse bate-papo, ainda não está valendo diretamente no site. Então, hoje você importa, está sendo taxado, pelo que eu percebi, meio que de forma aleatória. Está sendo mais taxado do que antes, né, do que era, mas ainda está de forma aleatória. Eu até postei um vídeo recentemente lá. Eu fui taxado no Goku, comprei um action figure. Fui taxado absurdamente, inventaram até um frete lá do produto. E beleza, fui taxado, ele custava R$35. E eu importei também um kitzinho de chaves elétrico, tipo uma mini parafusadeira, de quase R$140, R$130, e não foi taxado. Recebi esses produtos aqui sem taxa. Comprei, inclusive, espumas acústicas para o novo estúdio que eu estou montando. Não foi taxado. E algumas são, outras não. Então, tá Meio bem assim. inseguro, né? Tá valendo a pena arriscar ainda, parece, né? Eu diria que produtos não muito caros, como smartphone e tablets, ainda vale a pena arriscar, né? E aí depois, com o programa do governo aí, da Receita, já vai estar lá no site os impostos que você vai pagar no ato da compra. Considere que você vai pagar. Sim. Olha o preço que está lá no AliExpress e fala, ok, se isso aqui dobrar, ainda vale a pena? Essa é a conta que você tem que fazer. Tipo, olha para o mercado nacional, se não, meu, nem vai, porque se você... Igual teve um canal brasileiro que o cara foi taxado, acho que em 18 mil no smartphone que ele comprou. Tá doido. No smartphone high-end e tal, um Xiaomi último lançamento lá. Mas o smartphone acho que custava 7 ou 8 e de imposto o cara pagou 18 mil porque teve multa. Pô, cara, isso aí é impraticável. Pagar 2 vezes o preço do produto de taxa. Não dá, devolve esse negócio. Né? Todo mundo reclama e se a gente comparar o Brasil com outros países, a porcentagem é muito alta, 60%, mas na verdade, assim, no final lá vai dar o tal dos 92% em produtos acima de $50, né? Que é os 60 mais o ICMS do estado, aí faz um cálculo lá que eu não sei explicar, chega nos 92%. Então, eu acho, se o governo, a Receita,
fizesse, beleza, vai fazer, quer fiscalizar melhor, tá certo, tem que fiscalizar mesmo, tem que cobrar. Mas se eles diminuíssem isso aí, nossa, eu acho que o brasileiro continuaria importando como sempre fez e todo mundo sairia ganhando, né? Eu tô importando também tipo um computadorzinho portátil, tipo um Raspberry, só que é um outro modelo lá. Quer dizer, eu não sei se vou concluir, né? Porque aparentemente o imposto é de 800 e tantos reais. Aí eu já fiquei... Ai, meu senhor, vale a pena realmente, porque não chega a dobrar o valor do negócio, mas é muito próximo disso. Olhando só para o nosso lado, que é bem superficial, até eu diria, perto das necessidades, às vezes, da população, mas para a gente criar conteúdo, precisa de algum equipamento diferente, ou quer trazer uma tecnologia nova para mostrar para as pessoas e mostrar como ela é, como ela funciona e tal, tem se tornado difícil. A gente, por exemplo, no canal de Linux também gosta de mostrar alguns equipamentos que fazem sucesso, às vezes fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo na Ásia, que são ligados a softwares open source, a Linux, algumas coisas assim, são tablets, laptops e tal, que o mercado lança com sistemas operacionais desse tipo, caríssimos para importar, todos. É difícil, muito difícil. Eu estava falando com o pessoal da Tuxedo, talvez o pessoal do canal aí conheça, já tenha ouvido falar. É uma empresa alemã que faz laptops, e laptops com Linux especificamente, e eles não enviam para o Brasil no momento por causa de imposto, basicamente. Fica um pouco inseguro de você mandar um laptop que custa, digamos, uns 2.000 euros, quase, e aí vai chegar aqui, já na conversão é bastante grana, imagina um imposto em cima disso ainda por cima, então é muito difícil. A pessoa tem que não só ter muito dinheiro, como querer muito passar por um monte de situações, às vezes, para resolver as tarifas e tudo mais, para daí ter um equipamento ali em mãos. E aí eu acabo pensando que por mais que eu adoraria testar, e ainda estou tentando viabilizar um desses, assim, eu sei que pouquíssimas outras pessoas no Brasil vão querer, vão poder comprar um equipamento assim, o que acaba tornando difícil justificar para a marca de fora, olha, manda um exemplar para mim aqui de graça, alguma coisa assim. Não é de graça realmente, porque a gente trabalha no entorno disso, mas fica difícil justificar porque eles não vão conseguir vender muito para o público daqui em particular. A gente ainda tinha uma desvantagem, que era o ICMS aqui é 25%. Agora vai ser um padrão para todos os estados, os 17%. Mas aqui ainda, quando eu era taxado também, era complicado. Você falou de um mini PC, eu recebi também um mini PC aqui. Foi taxado em, se eu não me engano, eu vou confirmar ali, eu vou fazer vídeo dele ainda, mas foi uns R$2.000 também, foi bem alto, quase 2.000. Justamente por causa desse, né, essa alta porcentagem de imposto. Às vezes a gente até tenta negociar com empresas quando é esse caso, dizendo, olha, a gente tem essa questão aqui, não é culpa de vocês, não é culpa nossa, no máximo é azar da gente ter nascido no Brasil, sei lá, ou de estar trabalhando aqui, mas, tipo, se eles não conseguirem cobrir, às vezes não compensa pra gente, porque o valor que a gente gera com um vídeo, quando... O pessoal às vezes ignora esse fato, né? Você recebe, digamos, um roteador. Seu roteador aí custa, sei lá, R$600, alguma coisa assim no Brasil. Você pode talvez ficar com ele, pode não. Algumas marcas pedem para devolver, outras, né, só emprestam, outras deixam você ficar com o equipamento, isso varia. Mas você muitas vezes não recebe valores extras além disso. Você recebe o equipamento. E todos os custos envolvidos com isso estão tipo, embutidos nesse processo onde você não vai receber mais por isso. Então, o vídeo, o conteúdo, ou os conteúdos que você fizer, em tese, deveriam pagar pelo valor que você tem para produzir esse material, que muitas vezes é maior do que R$600, especialmente se você tem tipo, uma equipe ou mais pessoas que você precisa pagar ou algo assim. Esse roteador só vai se tornar algum dinheiro para você pagar as outras pessoas do processo se você vender ele eventualmente, talvez. Então não é tão simples. É muito legal receber coisas, recomendo. É uma das partes mais legais de você trabalhar criando conteúdo, mas é trabalho também, não é tão simples assim, porque as marcas sempre vão exigir alguma coisa em troca. Né? Sim, sim. Quando eu recebo, eu deixo claro, ó, vou fazer minha análise sincera,
né? Não tô recebendo nada por isso além do aparelho. Então, algumas ainda querem, pode me mandar o vídeo antes? Eu falo, não. Vou te mandar um script, você pode seguir ele? Não. A não ser que aí é uma publicidade. Aí eu sempre deixo claro lá nos vídeos do canal, quando é uma publi. Aparece lá, esse conteúdo patrocinado. Né? Assim como você também deve fazer. E aí, óbvio que é um trabalho também, né? A gente está usando ali o espaço que a gente conquistou, né? Para mostrar o produto, o serviço e, né, cobrando por isso, porque faz parte também do serviço, enfim. Mas o importante eu sempre vejo isso, eu procuro sempre dar minha opinião sincera sobre o equipamento quando eu recebo para fazer unboxing. Eu acho legal quando as marcas fazem isso. Não, tem umas que já até falam, vou te mandar, faz do seu jeito, fica à vontade, testa aí, né? Qualquer problema avisa a gente. Isso é bacana. Aconteceu uma vez de eu fazer, eu recebi em primeira mão o produto aqui no Brasil, aí eu fiz o vídeo, falei assim, ó, o alcance não tá legal. Falei no vídeo, o alcance não tá legal e tal. Produto assim, assim, assado. Esses são os pontos positivos, os negativos são esses. E aí, passou um tempinho, a marca foi lá, lançou uma atualização, entrou em contato comigo. Aí, Max, testa aí, ó, lançamos essa atualização e tal. A gente não... Quero que você testa. Se você achar necessário fazer alguma coisa, você faz, mas a gente não tá te pedindo nada. Aí eu falei, não, vou ter que fazer um vídeo. Aí eu fiz um vídeo mostrando a atualização e como que tinha melhorado. Então, isso foi legal. Mas essa dinâmica espontânea, assim, é bem mais bacana mesmo. A gente, logo que eu comecei a receber equipamentos, assim, eu lembro a primeira vez que eu recebi foi um projetor. Lá em 2016, eu acho, 2017, algo assim. E para quem nunca tinha recebido nada, eu fiquei tipo mega empolgado. Nossa, tem alguém querendo mandar um produto para mim? Né? Mas depois, quando isso se torna um pouco mais rotineiro, a gente percebe que tem algumas empresas que realmente vêm com essa coisa de, olha, tá aqui o produto e tá aqui tudo que você tem que falar sobre ele. Isso não passa no Diolinux mais, do mesmo jeito que eu sei que não passa aí no canal Max Dicas, porque a gente... Eu não consigo me sentir verdadeiro com isso. Eu aceito o equipamento se eu quiser e se eu puder dar a minha opinião. Se for para ser controlado... O que as pessoas confundem é que eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sempre tento ver os pontos positivos das coisas junto com os negativos, sabe? Tem gente que espera que você escurrace os produtos. E eu sempre acho que existe uma utilidade para alguém. Às vezes o preço é errado, mas a utilidade está lá. Mas em relação a você ter uma opinião vendida ou alguma coisa assim, os patrocínios que a gente costuma receber, eles são apoiadores do episódio, eles não controlam o assunto que a gente está falando, sabe? Então a gente não faz, digamos, um vídeo a respeito de um produto no qual ele foi patrocinado também, tipo um vídeo dedicado só para o produto. Muitas vezes ele se encaixa dentro do contexto do vídeo de alguma forma, até a gente tenta deixar natural para que ele realmente agregue valor como apoiador, como patrocinador do conteúdo. Se o produto for ruim, eu não consigo, né, passar isso para minha audiência sem dizer a verdade. Ó, não atendeu, não foi isso, não foi aquilo. Então, eu seleciono bem também o que eu vou indicar, o que eu vou mostrar lá, né? Na época da GearBest, quando eles mandavam bastante coisa para o Brasil, talvez você tenha também tido parceria com eles na época, né? Eu lembro que foi a única vez, acho que eu fiz um vídeo com um produto na mão, que era um mini projetor também, que eu dizendo assim, esse aqui absolutamente não vale o seu dinheiro. De tão ruim que ele era, assim. E as pessoas ficaram... tipo, a questão de percepção, né? Mas eu lembro que tinha vários comentários dizendo, nossa, que legal que você é sincero, que você fala realmente e tal. Mas o fato é, quando eu elogio, eu também estou sendo sincero. Não é porque eu estou falando mal, que só falando mal que você está sendo sincero. Não, né? Mas é uma questão de percepção, justamente. É bem curioso. Porque não adianta eu pegar o produto e focar só no que ele é ruim, só no negativo dele. Eu não vou ganhar nada com isso. Tipo assim, eu não quero... Assim, porque é até chato falar, mas eu já vi, né, algumas pessoas, alguns canais que parece que só focam ali para detonar o produto. E não é bem assim. Igual você falou, assim, para alguém vai ter utilidade, né? Por exemplo, hoje eu tô acostumado
querendo ou não, hoje o meu nível, assim, qual é o seu roteador, o que você gosta de usar, é óbvio que eu vou querer. Minha régua hoje tá mais alta. Só que eu sei que tem um produto mais simples que vai atender um público ali também. Sei lá, alguém que tem 5, 10 dispositivos em casa não vai precisar de um roteador Wi-Fi 6 de última geração, né, topo de linha. Às vezes um bom roteadorzinho ali, Wi-Fi 5 já vai atender ele, né? Faz um tempo já, eu lembro de ter feito um vídeo pro Diolinux Labs, que é o nosso outro canal no YouTube, que era um unboxing de um mouse gamer da Pichau de, acho que 70, 80 reais, uma coisa assim, né? Eu lembro de ter visto pessoas comentando, tipo, mas isso não é excelente, ou não é um mouse bom, isso é uma porcaria, o que é isso aí perto do Logitech Superlight, não sei o quê. É aquela questão de contexto, né? Obviamente, por 70, 80 reais, você não vai ter o valor de um mouse de 800, não tem como. Mas ele é, às vezes, o que cabe no orçamento do cara. Ele vai funcionar para as coisas que ele tem. Tem opções melhores, sem dúvida. Se você pegar até o próprio Superlight, é capaz de você encontrar opções melhores se você for mais pique ainda e tiver mais dinheiro para gastar. Vale para qualquer coisa, praticamente. Se você olhar para o seu setup, qualquer uma das coisas que você tem um melhor para você comprar, provavelmente. Se não tem, vai ser lançado mês que vem. É verdade. Então, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. A questão é entender o contexto. Por isso que eu digo assim, não existe produto ruim, existe preço ruim. Que às vezes o produto não entrega tanto quanto o preço dele indicaria que ele entrega. E aí não vale tanto a pena. Mas um mouse não tão bom por um preço acessível, de repente é tudo que você precisa naquele momento, né? Quando a gente fala de redes caseiras, a gente tem uma faixa de preço aí e de qualidade de construção de aparelhos bem grande também, né? Antigamente a gente tinha umas empresas nacionais aqui que às vezes nem nome tinha no aparelho do fabricante, né? Só tinha o nome do modelo ali, liga e reza, né? Pode ser que funcione. E eram aparelhos extremamente baratos, eram aparelhos, sei lá, de 80 reais um Access Point, 50 reais um Access Point. Hoje tem uma variedade bem maior, né? Tipo a Intelbras mesmo, que durante muito tempo teve uns aparelhos de qualidade bem questionável. Agora já está com uns aparelhos bem melhores, tal. Algumas marcas nacionais que a gente possa indicar produtos que estão hoje num faixa de preço bacana para as pessoas que querem começar a dar os primeiros passos numa rede melhorzinha. Eu diria que hoje as marcas que dominam aí o mercado brasileiro com variedades, né, e diferentes tipos de produtos seria, como eu já citei, TP-Link, Huawei, Asus também. A Asus não tem uma gama grande aí de produtos de rede, mas os produtos são bons, né? Os que tem aí no mercado são muito bons. Sistema. Hoje, falando de Wi-Fi residencial, é uma empresa que tem um dos melhores sistemas. É a Asus. Aí a gente tem também a Mercosys, que é uma empresa da TP-Link, que tem ótimos produtos aí, custo-benefício. A gente tem também a Intelbras, como você citou, né? Que tem alguns equipamentos, mas essas que eu citei já estão à frente, né? Da evolução, já tem mais equipamentos, por exemplo, Wi-Fi 6 aí no Brasil. Eu diria que são as principais, são essas. Eu ia falar justamente da Mercosys. A gente fez um unboxing de um roteador deles um tempinho atrás aí. É o mesmo caso do mouse. Você não vai dizer, olhar pelos roteadores e pensar, nossa, melhor roteador ever aqui. Mas tem até um que eu tava olhando aqui, que é um Mercosys é um MW301R, menos de 100 reais, bem pequenininho, compacto e Isso tal. aí. Ele é legal, cara. E eu fiquei pensando, eu no meu apartamentinho de um quarto lá, que tinha, acho que, sei lá, 20, 30 metros, alguma coisa assim de área para cobrir, 20, 30 metros quadrados de área para cobrir, ia ficar tipo, ok, maravilha. Isso aqui não tem por que usar uma solução muito mais robusta do que isso. Não vai servir para um lugar amplo, gigantesco, se você conectar um monte de coisas em cima dele. Mas eu conectava o meu laptop e era isso, basicamente, meu celular. Morava sozinho naquela época, um negócio assim ia servir perfeitamente, né? Então, tudo tem a ver com esse contexto. Também entra a questão da velocidade, né? Da velocidade contratada.
Esse aí, por exemplo, para uma velocidade de até 100 mega via cabo, ele atenderia. Acima de 100 mega ele já não atenderia, por causa da limitação das portas de rede dele, né? E vale a pena citar, reforçar aqui também, que a gente citou aqui as marcas, falando do âmbito residencial, né? Corporativo, aí a gente tem uma série de outras marcas. E uma outra marca também que eu gosto muito é a Xiaomi. A Xiaomi tem, eu acho que uns 2, 3 modelos aqui no Brasil homologados, então vale a pena dar uma olhada também. Uma gama bem grande de opções aí para diversos cenários possíveis, né? A maioria deles já tem tanto os access points, que normalmente a gente chama de roteadores, quanto aquelas outras caixinhas para você poder fazer as extensões da rede mesh também. Então você consegue montar um setupzinho bem interessante até, às vezes com a mesma marca, sem ficar misturando os aparelhos aí, um investimento, sei lá, abaixo de R$500 até, né? Dá para pegar uma redezinha Wi-Fi para uma casa não muito grande, sei lá, 40, 50 metros, com 2 aparelhos, sei lá, dessas marcas que a gente citou, ainda assim tem um custo bem chute. Um kit de 3 decos, acho que é uns 600, 700 reais, alguma coisa assim. E aí fica uma dica também para quem for melhorar aí. Vamos supor, agora não tem condições de comprar um kit com 2, 3 roteadores mesh, mas compre um que seja compatível com rede mesh. Geralmente a rede mesh, pessoal, você só consegue criar essa rede com roteadores da mesma marca, que também tenham suporte para mesh. Então já pesquise, né, antes. Vou comprar o quê? Qual marca? Ele tem suporte à rede mesh? Agora alguns já estão recebendo Easy Mesh, que teoricamente poderia funcionar com marcas diferentes também. Eu ainda não consegui Esse é o sonho. Esse é o sonho. Mas já compre. Então ele tem suporte? Beleza. No futuro, se eu precisar estender a minha rede, eu posso comprar outra então e formar essa rede para não ficar com 2 redes aí no ambiente, que não é nada legal. E aí você tem a opção também de interligar via cabo, né? Wi-Fi sem fio, wireless, vai funcionar. Via cabo fica melhor ainda. O pessoal às vezes foca demais no Wi-Fi quando um cabo resolveria, né? As questões. Especialmente se você puder, digamos assim, vou dar uma situação que realmente era exatamente como acontecia comigo. Nesse apartamento pequeno que eu costumava morar faz bastante tempo, já acho que quase 10 anos, talvez até mais. O cabo de internet do ISP chegava por um lugarzinho ali perto da janela e ele ficava basicamente na estante onde eu tinha TV. E aí eu tinha um roteadorzinho ali, bem simples, daqueles que você tem, tipo, a conexão ali da rede e uma porta LAN só para fazer alguma outra conexão, que por vezes você usa para configurar ele, alguma coisa assim. Aí aquela porta LAN poderia sair um cabo de internet para TV, se ela tivesse essa função. Na época não tinha Smart TV, mas se fosse uma Smart TV, conecta ali via cabo, ao invés de ligar ela via Wi-Fi, deixa o Wi-Fi só para os outros dispositivos, seu laptop, seu smartphone, alguma coisa assim. E a tendência é que funcione bem melhor. Inclusive, para você que faz muito streaming, coisas assim, também é uma vantagem interessante, né? A gente costuma mostrar, já mostrou algumas vezes, como fazer servidores de stream aqui no Linux, com o Plex, com... como é que é o nome daquele open source? O Jellyfin, acho que é. Enfim, alguns outros assim. Se você conseguir fazer a conexão entre o dispositivo que está assistindo com o servidor onde tem os dados, muitas vezes são conteúdos em 4K, tem resoluções mais altas, sei lá, via cabo você vai ter uma consistência muito maior e não vai engasgar nunca, não vai precisar de buffering nem nada. Sim, eu digo também interligar os pontos, os nós via cabo. E uma coisa que eu notei há pouco tempo aqui no bate-papo, porque eu acabei atrasando um pouquinho, até pedi desculpa a eles, tive alguns problemas. Aí liguei os equipamentos aqui rápido e tal, e tô aqui, né, não vou nem mexer aqui não, porque vai que desconecta o cabo aqui. Mas tô aqui com o meu notebook aqui, o laptop sem fio, né, tô usando o Wi-Fi aqui. E ele tem suporte, aí eu até troquei a plaquinha dele, coloquei tem suporte até o Wi-Fi 6E, a extensão do Wi-Fi 6, e o meu roteador ele também é um Wi-Fi 6, então não conectei cabo aqui, a gente tá trocando essa ideia sem fio e não tive problema nenhum até agora aqui. Nos meshes que a gente usa, não tem como colocar cabos entre os nós, só no primeiro, né? Claro. Mas a gente colocou no último, curiosamente, porque ele tá perto de um PC, então
dele sai um cabo, então o PC não conecta em Wi-Fi no roteador da D-Link, do cover que tem lá, mas via cabo especificamente. Isso não resolve necessariamente o problema de velocidade ou alguma coisa assim, mas deixa a internet mais, como é que eu posso dizer? Resiliente, Estável. né? É o mais estável, melhor palavra, isso. Mas eu acho que a gente pode citar agora aquele cenário assim do tenho mais dinheiro do que bom senso. Quero montar a rede dos sonhos, assim, tipo a rede que você está montando na mansão conectada lá. Que tipo de aparelho você está utilizando? Mas conta um pouco pra gente como está sendo, porque lá eu imagino que você está realizando o seu sonho de criança de rede agora, né? Esse tipo de rede que eu vou montar lá não é para qualquer um, né? Então talvez um entusiasta, talvez o entusiasta vai ter um pouquinho a mais de dificuldade, o cara não entender tanto, porque são equipamentos, né, nível profissional e tal. Vamos falar primeiro do ambiente residencial comum mesmo, dos equipamentos que a gente encontra aí hoje no mercado. E também eu vou falar aqui do nível Brasil, porque quando a gente pega equipamentos importados, a gente tem equipamentos bem melhores. Aqui no Brasil, você encontra hoje equipamento. Aí entra a questão das categorias, né? AX Wi-Fi 6, a gente tem AX 1500, AX 1800, AX 3000, AX 5400. Isso está ligado à velocidade de banda, né? Que são bandas mais largas, passam mais velocidade. Então a gente tem a AX 5400, a gente tem a AX 6600 aqui no Brasil. Só que assim, a AX 5400 já é um equipamento topo de linha aqui hoje, tá? Então, eu tô lembrando aqui, a gente tem equipamentos da ASUS, TP-Link, dessa categoria. E aí entra a questão da rede mesh, então é necessário entender aí se você precisa de mais alcance. Então, comprar 2, 3, você vai ter essa rede aí, Wi-Fi residencial topo de linha. Ah, Max, eu consigo importar, tenho acesso a outros equipamentos. Então, a gente já consegue. Na verdade, hoje no Mercado Livre também, a gente consegue comprar de importadores. Então, você encontra lá equipamentos AX6000, AX7200. Então, aqui no Brasil, eu diria que equipamentos AX5400, AX6000, você teria aí topo de linha dos equipamentos e essas outras opções lá fora. E aí, agora voltando lá para a mansão conectada, aí eu já estou optando lá por equipamentos nível corporativo, que eu tenho um roteador separado, né, tem ali um gateway separado, eu vou ter os pontos de acesso. Lá eu estou usando o Ubiquiti, vou usar o Ubiquiti, ainda nem tirei os equipamentos da caixa. E são pontos de acesso de categoria também AX5400. Eu vou usar lá, se eu não me engano, é o 6 Mesh, o 6 Wall, né, de parede. Eu tô me familiarizando ainda com esses equipamentos, porque é um mundo novo para mim agora. Mas são equipamentos Wi-Fi 6 e dessa categoria aí também AX5400. E aí eu vou ter um switch lá também de 24 portas, mais esse UDM Pro que eu citei. Então, para quem tem uma casa grande, para quem realmente tem mansão, essa é a melhor solução. Só que entra, né, aquela questão, nem todo mundo vai ter disposição para montar uma rede assim. Aí vai ter que contratar mesmo uma empresa especializada, um técnico. Mas falando de equipamentos residenciais, como eu citei, aí é fácil. Qualquer um consegue instalar, seguindo lá as dicas do canal. Vendo os tutoriais aí, é bem tranquilo de configurar. E hoje em dia o próprio equipamento já faz muita coisa automática, como é o caso aí de eliminar interferências, etc. A gente comenta muito sobre os nossos setups, sobre as coisas que a gente utiliza aqui, mas nós somos um ponto fora da curva, né? A gente trabalha produzindo conteúdo, os nossos equipamentos, os nossos setups, eles costumam ser mais diferenciados porque exige a nossa atividade, né? Igual você querer comparar com um músico, o tipo de guitarra, o tipo de violão que um músico vai ter em casa não vai ser o que você compra no mercado ali de baseada. Ele vai, né, procurar ter equipamentos que fazem sentido com a produção de conteúdo dele, com a atividade dele ali. Muitas vezes
um usuário doméstico vai acabar se mirando pelo exemplo que a gente dá e gastando um pouco mais do que ele precisava, mas fica atento nas dicas do Max aí que você vai conseguir fazer um dimensionamento bem mais realista, né, do que você precisa de verdade, do que só olhar aqui os equipamentos que a gente fala que a gente tem, que a gente utiliza, e você querer levar isso para o seu ambiente diretamente. Mas para ter uma noção dessa dimensão que o Ed falou, para a tecnologia em geral, muitas vezes a gente sabe qual seria a melhor solução, mas a gente mesmo não vai atrás dela, porque não compensa necessariamente. Ela vai atender, obviamente, mas ela tem um custo envolvido que às vezes você consegue atingir algo que supra as suas necessidades completamente gastando menos do que aquilo. Um exemplo bem simples de entender, eu sei qual placa de vídeo eu poderia colocar no meu PC para fazer um upgrade considerável aqui, mas eu não realmente preciso dela para fazer o meu trabalho. Ia ser um grande investimento para no fim chegar mais ou menos no mesmo lugar onde eu estou agora, talvez um pouquinho mais rápido, dependendo, se for considerar edição de vídeo, renderização, essas coisas assim. E eu acho que você pode pensar a mesma coisa sobre praticamente qualquer dispositivo, os microfones, os fones que você usa, ou qualquer coisa assim. Por exemplo, você falou de músico, né? Tem uma guitarra atrás de mim aqui. Essa guitarrinha aqui é daquelas mais baratinhas que tem, porque se você quiser instrumentos musicais, é um ramo que a gente não costuma falar muito aqui, mas faz equipamento de TI passar vergonha, dependendo do que você for atrás. Tem, assim, instrumentos musicais de mais de 100 mil reais tranquilamente, sabe? Agora, vale tudo isso? Um piano de 300 mil, de 500 mil reais, uma coisa assim? Depende do que você faz da vida. Se você é um músico profissional, talvez se justifique, mas se você toca por hobby, aí eu acho que não é o mesmo caso. Ou simplesmente vai fazer um showzinho aqui na vizinhança. É o mesmo caso dos equipamentos aí de rede, de tecnologia em geral. Dependendo do que você vai fazer, vale a pena, às vezes não. E tá tudo bem. Não precisa sair correndo para gastar. O Max até pode falar um pouco mais sobre o canal dele, sobre o trabalho que ele faz lá, porque apesar de falar muito sobre roteadores e Wi-Fi, não se resume a isso, né? É legal dele dar uma divulgada no trampo dele. A gente deixa o link para o pessoal se inscrever na descrição também. Bom, pessoal, a gente cobriu aqui, acho que um range bem grande de cenários, desde você que está aí querendo fazer seus primeiros compartilhamentos e configurações de rede, até algumas dicas aí para quem já está trabalhando com equipamentos mais profissionais, né? É lógico que nada disso seria possível sem a presença do Max aqui. Então, cara, muito obrigado por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente aqui. E para os ouvintes do Diocast que estão querendo se aprofundar mais e ter mais alguns detalhes sobre os aparelhos aí, por favor, fala aí deixa eu voltar. Por favor, aí, fala do seu canal, das suas redes, onde os ouvintes do Diocast podem ir pegar mais detalhes para saber o que eles podem fazer nos próximos passos de montar a sua rede. Pô, eu que agradeço mais uma vez o convite. Foi bem legal esse bate-papo aqui. E pra galera que quiser acompanhar o nosso trabalho, né, ver mais detalhes, é só pesquisar por Max Dicas ou canal Max Dicas nas redes sociais e provavelmente vocês irão me encontrar lá. E lá a gente fala muito de Wi-Fi residencial, roteador, mas também, vez ou outra, a gente manda lá review de smartphones, dicas, né, de tecnologia no geral, assuntos de tecnologia do momento. Então, o nosso forte é o Wi-Fi, mas a gente está sempre também falando lá de tecnologia em geral. Quando começamos o canal, foi para ajudar mesmo com tutoriais, era o que a gente conseguia fazer, né, no momento, quando eu comecei, tutoriais de informática. Vez ou outra a gente faz alguma coisa assim lá também, dando dicas, mas é isso. Pesquisa lá Max Dicas, canal Max Dicas, que eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo. Quando eu falei que você era uma das autoridades em assuntos de roteador e Wi-Fi do Brasil, eu não estava realmente só falando da boca para fora. Porque os tutoriais que eu assisto, que você faz, as reviews, elas são bem mais densas do que as pessoas costumam fazer. Sabe? Isso é louvável, eu acho que é algo que você pode se orgulhar, sem dúvida nenhuma. É um legado que você vem deixando aí para a galera fazer compras mais informadas. Enfim, às vezes simplesmente compartilhar uma tecnologia diferente, uma coisa que a gente que gosta dessas coisas vai sempre buscar, acompanhar, entender e tal. Então, parabéns, realmente.